Bom, vamos começar. Queria dar boa noite a todos, agradecer a presença de vocês e a presença dos nossos convidados. Antes da gente começar, queria dar uma breve contextualizada. No fim de 2018, nós, a diretoria científica, escolhemos como um tema que seria o norte para todos os nossos trabalhos científicos, o tema era Fronteiras em Movimento. A gente achou que era um tema muito importante na época, mas a gente nunca imaginou que ele se tornaria um tema tão urgente como tem sido de 2018 para cá, né? Culminando com a pandemia, que pegou o mundo inteiro de surpresa, e a partir da pandemia nós organizamos uma série de webinars com o tema geral, o Covid-19 e as suas vicissitudes na clínica psicanalítica, e outros webinars sobre o Pensando o Nosso Tempo, que é para a gente questionar os tempos que nós estamos vivendo. Hoje é o encerramento do nosso ciclo de webinars ligados às questões da pandemia, do Covid e do isolamento, e escolhemos para encerrar esse ciclo o Pensando o Nosso Tempo, as faces do isolamento. Convidamos para conversar sobre esse tema a Algária Matos, professora titular do Departamento de Filosofia da USP, do ITOFA e da Unifesp, autora de vários livros, entre eles Os Arcanos do Inteiramente Outro, Prêmio Jabuti, Benjaminianas, Cultura Capitalista e Fetichismo Contemporâneo e Contemporaneidades. O Rodrigo Lacerda, que é escritor, tradutor e editor, autor de Fazedor de Velhos, Prêmio Jabuti e Biblioteca Nacional, O Mistério do Leão Rampante, Prêmio Jabuti, e Outra Vida, Prêmio Academia Brasileira de Letras, e o livro de contos Reserva Natural, Prêmio APCA. E da nossa casa, Rodrigo Lage Leite, que é membro associado da Sociedade Brasileira de São Paulo, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e o Rodrigo também é autor do livro de contos Búfalo no Laranjal, que recebeu o prêmio Off Flip de literatura. Gostaria de falar para vocês que vocês podem enviar as suas perguntas ou questões clicando no ícone QIA. Eu vou receber as perguntas e vou encaminhar essas perguntas aos nossos convidados. Então, para começar, vamos chamar a Algária, por favor, Algária. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Silvana, poder participar com os Rodrigos homônimos. E, então, sobre a questão do isolamento, eu diria, para início, da diferença entre solidão e solidão, né? E solitude, vamos dizer. Então, loneliness and solitude. Né? A Hannah Arendt faz essa diferença, que a solidão é um estado de imersão em si mesmo, ou de saída de si, enfim, é um estado de uma atopia e uma acronia em que você pode se dedicar ou a coisas que normalmente da sua interioridade ou do mundo, que fazem apelo e que normalmente às quais nós não prestamos atenção, enquanto que a loneliness é um estado de desenraizamento, quer dizer, um estado de abandono e desamparo. Né? E ela data, né, aproximadamente esse mal-estar, quer dizer, poderia começar depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira grande ruptura. Né? Freud dizia que depois da Primeira Guerra a humanidade nunca mais seria a mesma, Walter Benjamin também, enfim, vários autores perceberam que se tratava de uma espécie de ruptura civilizacional, quer dizer, o mundo nunca mais seria o mesmo. A partir daí nós temos uma sequência, não é, de rupturas e de intensificação desse sentimento dessa atomização, quer dizer, uma solidão em que não há mais a noção de indivíduo, né? Porque a noção de indivíduo e de individualidade, ela supõe uma sustentação subjetiva, uma interioridade, uma intimidade. Quer dizer, a gente vive num mundo onde a extroversão de si, quer dizer, a gente passou das tiranias da privacidade para as tiranias da visibilidade. Né? Então, agora,
todo mundo se mostra, todo mundo tem o que dizer, todo mundo tem o que falar, todo mundo tem o que opinar. Então, essa espécie de fim do pudor, né? E também da timidez, quer dizer, cria uma nova figura de um que não sei se daria ainda para caracterizar com o nome de sujeito, né? No sentido clássico da palavra. E então essa loneliness, quer dizer, esse estado de abandono, de desamparo, de desconsolo, né? De perda do solo, né? Do chão, né? Desolação é a perda do chão, né? Desse solo que era a ideia de fundamento, né? E se a gente pensar por que a Primeira Guerra Mundial, a gente pode pensar a primeira ruptura que foi a Primeira Guerra da Técnica, né? Quer dizer, então foi o fim dos campos de batalha, o mundo inteiro se transformou em trincheira, foi a primeira experiência do bombardeio de populações civis desarmadas, né? Então a separação entre militar e civil desapareceu. Então todas essas, vamos dizer, essas fronteiras que delimitavam, né, os campos, tanto da subjetividade quanto da sociedade, foram se desfazendo. Depois a gente pode pensar na Primeira Guerra Mundial, a Ana Arendt fala da modernidade. A primeira modernidade já rompeu mesmo com os laços com a tradição, com o passado, e, portanto, com a transmissão das experiências das gerações passadas, no sentido de ser acolhidas no presente, serem transformadas, porque o passado se tornou um fardo, não faz mais sentido para nós. Então, não se trata de uma amnésia que de nós não sabemos o que eventualmente o que tem acontecido no passado. Nós sabemos o que foram as pirâmides do Egito, as catedrais góticas, os aquedutos romanos, mas nós perdemos o sentido disso. Então, por isso a crise também da educação. Quer dizer, a crise da educação, por quê? Trata-se de um patrimônio, né? Os esforços da humanidade para se humanizar que perderam o sentido. Quer dizer, então, hoje se recepciona esse tesouro que o passado preparou para as gerações vindouras como um peso, né? Porque o conteúdo daquilo que é transmitido ficou prejudicado, por quê? Pelas revoluções culturais, científicas, tecnológicas, sociais. Então, houve uma espécie de desorientação muito grande, sem substitutos para isso. Então, se nós pensarmos, a Ana Arendt dizia, bom, agora, por conta da ciência e da técnica, nós entramos numa era desconhecida, nós passamos do conhecido para o desconhecido. E eu acho que essa pandemia, ela talvez tornou isso mais patente, apesar de nós sabermos que já estava previsto, novas pandemias vão ser previstas para o futuro, mas a virulência, né, com que essa chegou e a gente imaginar que no apogeu da civilização técnica, né, que está no transhumano, que promete imortalidade, e nessa onipotência toda, quer dizer, o Homo sapiens foi vencido por um vírus, né? Quer dizer, o que comandou durante muito tempo e ainda vai comandar tanto a política quanto a economia é o vírus, né? Então, isso poderia, de alguma maneira, trazer de volta uma ideia de limite, de medida, né, da nossa onipotência, mas não se sabe se isso, provavelmente não, né, não vai acontecer nada, porque quando a gente pensou, bom, a queda do Muro de Berlim, o mundo nunca mais será como foi, só piorou. Depois, em muitas coisas, quando a gente pensa, bom, então agora, depois do 11 de setembro, o mundo não será mais o mesmo. Quer dizer, a gente está sempre dizendo, não pode mais ser o mesmo, quer dizer, de quanto de catástrofe a humanidade precisa para perceber que não dá mais para viver como ela está vivendo, né? Mas, né, a tirania dos hábitos e também imagino que pode ser também a falta de recursos individuais para lidar, não é, com essas novas situações e também sociais, né? Eu diria assim que o isolamento hoje, a questão do isolamento obrigatório, existe uma diferença, né, entre o isolamento obrigatório e o isolamento, que é um estado de solidão que você pode buscar por várias razões. É como o exílio. É muito diferente quando o exílio é voluntário e quando o exílio é forçado, né? Então, eu imagino que quando você lê os depoimentos e o mal-estar das pessoas que ficam muito tempo num espaço pequeno, que não é o caso dos intelectuais e muito menos dos escritores, né, dos psicanalistas, que a gente já nasce confinado. Você nasce com um livro, você lê, escreve, não vê muita diferença também, a não ser que melhorou muito e muita coisa, porque não tem aquelas interrupções
de reunião, de preencher pasta, enfim. Mas, na maioria das pessoas, eu tenho a impressão que se, né, os psiquiatras estudaram bastante os impactos disso, estão estudando ainda, os psicanalistas, os psicólogos, quer dizer, se tem uma espécie de desconforto muito grande de angústia, né? Porque existe um sentimento de ameaça permanente, que você não sabe de onde vem, onde está, quanto tempo vai durar, quer dizer, o desfecho não está dado, então, uma coisa que se prolonga por muito tempo e não se vê a saída, ela cria, né, esse estado de desconforto muito grande. Agora, com relação a esse isolamento forçado, eu acho que mostrou os limites da tecnologia, tanto as possibilidades dela, quanto os seus limites. Porque você vê que o contato, quer dizer, nada substitui a presença, né? Vocês estavam conversando agora há pouco, o quanto se, de alguma maneira, se está revalorizando a família ou as relações de proximidade, né, de afetividade. É como todos os estrangeiros que ficaram, de todos os países que estavam em trânsito e que foram bloqueados pelo fechamento das fronteiras, o desespero de voltar para casa, quer dizer, que se descobre a tua nacionalidade, a importância do pertencimento simbólico, né, daquele seu primeiro encontro com a vida, né, que é o lugar onde você nasceu. Então, então são muitas coisas, eu acho, que esse estado de isolamento trouxe, mas o mal-estar maior, me parece, é que o estado já de isolamento anterior, quer dizer, as pessoas já têm muito pouco contato duradouro umas com as outras, tudo é muito breve, é interrompido, não é? As coisas, a diferença entre o que é significativo e o que é insignificante também é muito difícil de ser avaliado hoje, e a atomização, o que é? A atomização é diferente do indivíduo, né? Da individuação, né? Eu lembro aqui para vocês, que provavelmente muitos dos ouvintes já leram ou já ouviram falar, o Lavoisier, né? Quando o Lavoisier define amizade, ele diz assim, não pode haver amizade onde há desconfiança, deslealdade, traição. Entre os maus, quando eles se reúnem, é um complô, não é companhia, não é uma companhia. Eles não se entretêm, eles se entretemem. Eles não são amigos, são cúmplices. Então, a sociedade ela é feita de laços afetivos da amizade, não é? Os gregos chamavam isso de filia, não é? Um sentimento de pertencimento a um espaço comum compartilhado, compartilhando mesmos valores, mesmo valorizando as mesmas coisas e tendo um destino comum numa cidade. Enquanto que na atomização, a massa que se reúne não tem nenhum laço que os mantém entre si. A massa, sei lá, se a gente quiser, dos totalitarismos, né? Não é que você tem uma massa, mas entre si ninguém tem nada em comum, a não ser a figura estranha, externa, que dita que é o pai violento, etc., o dominador. Então, eu tenho a impressão que a questão do isolamento hoje, e dessa desorientação, é de não ter mais recursos em que se apoiar. Quer dizer, um provérbio, uma máxima moral, uma fábula, uma narração, quer dizer, experiências vividas que poderiam salvar, né? Eu lembro o Primo Levi, quando ele conta, né, esse é um homem que, em situações extremas no campo de concentração, quando ele vê, enfim, morre a primeira pessoa, e nem todos eles eram judeus laicos, não sabiam nenhuma oração, mas a situação era tal que precisava dizer alguma coisa, algum ritual precisava ser feito ali, e ele lembrou de um verso de Dante, né? E ele declamou Dante, que esse verso salvou, né? Então, nós não temos mais o recurso a isso, elementos simbólicos e estruturantes que possam nos orientar na vida e no pensamento. Então, esse estado de isolamento, de uma solidão absoluta, de abandono e desamparo, eu acho que vem muito dessa desinstitucionalização das instituições, né? Ou seja, essas instituições, sei lá, a religião, a família, a escola, a universidade, a justiça, a polícia, enfim, eram formas simbólicas, ritualizadas do que é para fazer e do que não é para fazer, né? De onde a possibilidade da transgressão.
A partir do momento em que essas instituições que eram simbólicas e estruturantes, elas não desempenham mais essa função e ninguém mais confia nelas, quer dizer, a família, assim, sumariamente dizendo, quer dizer, a família tinha lá o pai patriarcal, mas ao mesmo tempo que ele privava a mulher e os filhos de certos direitos, ao mesmo tempo ele dava a palavra responsável, né? Ele era a autoridade, não no sentido do autoritarismo, do mando, da violência, do arbitrário de uma vontade, mas daquele que dá a palavra responsável e responde por aquilo pelo qual ele responde. Então, e essa família era mais, vamos dizer, mais opressiva, mas era mais protetora. Quer dizer, hoje, como nós sabemos que a família pode durar, mas ela pode se desfazer a qualquer momento, quer dizer, não tem mais essa ideia de uma continuidade temporal, de uma duração no longo prazo, ela protege menos, né? Assim todas as instituições, as religiões. Se nós pensarmos hoje nas religiões, quer dizer, o nosso mundo não é mais um mundo de fé, de fervor religioso, é um mundo de crenças. Então, o mundo de crenças é assim, é um mercado religioso. Por que as pessoas vão procurar uma reunião? Porque tem um sofrimento psíquico, perda de um ente querido, perda do emprego, uma doença. Bom, se essa religião não respondeu a essa minha ansiedade, eu busco uma outra. Não é? Portanto, nada tem uma permanência e que corresponda a necessidades de criar sentido para as pessoas. Então, essa situação nessa pandemia apenas talvez tenha tornado mais pungente essa situação que já é dada e vem vindo, né, desse mal-estar e que descrença na política, por exemplo, né? O estado de abandono que nos vários países, no Brasil, então, nem falar, porque a gente tem uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Quer dizer, um desgoverno total. Então, o que a gente tem? Em quem que vai confiar? No governo não dá para confiar. Vai confiar nos governadores também não dá para confiar. Na ciência não dá para confiar. Por quê? Porque, obviamente, cada cientista, a gente sabe como funciona. Quer dizer, você tem vaidade, você tem... Né, a cloroquina é uma evidência disso, quer dizer, politizar a cloroquina. Quer dizer, então, quem é direita faz isso, quem é de esquerda... Quer dizer, então, você chega num ponto de ter um excesso de informações que se traduzem em desinformação, porque nós não temos os recursos hábeis para lidar com tanta informação. E mais, nós somos chamados a opinar sobre coisas sobre as quais nós não somos, a respeito das quais nós não temos conhecimento algum. Eu vejo que tudo agora funciona por estatística. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre a cloroquina? Qual a sua opinião? Quer dizer, todo mundo tem uma opinião para dar, mas baseado em quê? Né? Então, quer dizer, você tem tanta informação e contra-informação que, usa máscara, não usa máscara. Aí, precisa desativar o trabalho, não precisa desativar o trabalho. Tem cura, não tem cura. Só a pessoa idosa pega, mas também o jovem também pega. Criança não transmite coronavírus, mas também transmite. Quer dizer, você chega num estado tal que cada um tem que decidir por si mesmo o que ele vai fazer. Quer dizer, ele tem que usar um mínimo de bom senso numa época que não nos fornece recursos para lidar com esse bom senso. Para falar um pouco também do como nós chegamos nessa situação, independentemente de se saber a origem do vírus, se é origens de animal silvestre, se foi um acidente de laboratório, enfim, independente disso, o que parece é que a técnica, ela liberou forças que ela não controla mais. Não é? E, obviamente, tudo que a ciência pode fazer, ela fará. A comissão de ética é uma questão de tempo, ela pode não liberar certas pesquisas agora, mas o tempo vai liberar, como a barriga de aluguel. No início era totalmente proibido, agora vai liberando. Enfim, e como também nós não temos mais, pelos excepcionais e extraordinários desenvolvimentos da ciência e da técnica, né, dos quais se vale a medicina, e daí o prestígio da ciência, justamente pelo que a medicina faz, ela pode fazer tudo, ela pode transplantar um útero num corpo masculino. Então, essa barreira da sexualidade acabou, quer dizer, você abandonou já a condição humana, você já está na possibilidade de gerar vida em laboratório, combinando os carbonos. Então, o que isso traz? Eu acho que essa extraordinária potência da ciência e da técnica, de alguma maneira, abalou o princípio de realidade. É muito difícil nós reconhecermos, né, valores e comportamentos
e o que fazer e como fazer, numa época em tudo se tornou possível. Então, o isolamento maior é nós não termos mais valores, porque o que é um valor? O valor é uma forma de orientação, né? E um valor precisa de tempo para se formar. Quando as mudanças não se dão mais no espaço de uma geração, mas no interior de uma mesma geração, e às vezes de alguns poucos anos, não há tempo para que novos valores se formem para acompanhar as transformações que estão acontecendo. Portanto, a modernidade ela é, por sua natureza, antiética. Ela é incapaz de produzir um mundo ético. E, então, esse mundo ético é do ethos, do hábito, da afetividade, da compaixão, da solidariedade, enfim, de tudo aquilo para o qual existem a ciência técnica, que é a nossa condição de seres expostos, vulneráveis e mortais, desaparece, se esquece isso, né? E esse vírus trouxe de volta a nossa humana condição, o quanto nem um DNA uma parte de um DNA, que é esse vírus, né? E que tem esse poder devastador que está tendo. E a questão de as pessoas, claro, o culto é importante, a gente dá valor a coisas pequenas do cotidiano, coisas imensas do pequeno, da convivência, né? Talvez isso possa, em algumas pessoas, ter algum efeito fecundo, né? Mas isso ainda é muito cedo para a gente dizer, porque a tendência que a gente vê é retomar, é cair no torpor dos hábitos, não é? E retomar a vida como se fosse normal, e não é nada normal. O vírus vai continuar circulando, vacina é muito difícil, porque ninguém sabe o comportamento dele, em cada organismo ele se comporta de uma maneira diferente, e haverá outros vírus que virão. Então, a coisa mais, o balanço que não é, quer dizer, não é nunca definitivo, claro, porque a vida continua, mas quando eu penso da liberdade que a minha geração gozou, quer dizer, a geração de 68, que era de uma liberdade de tudo que vocês podem imaginar, liberdade de discussão, liberdade de pensamento, liberdade de leitura, liberdade de ir e vir, liberdade erótica, liberdade de tudo, não é? Você vê uma geração agora que não vai ter liberdade de nada, vai ter que usar máscara, vai ter que cuidar da proximidade, vai ter medo de ser contaminado ou contaminar, e numa situação também em que as incivilidades aumentam. Incivilidade em que sentido? Bom, em vários sentidos, né? Mas um deles é o que a gente viu no Brasil, a gente vê no Brasil. Quer dizer, por que nos respeitou o confinamento? Nos respeitou o confinamento? Bom, eu sou livre para pegar coronavírus, então se eu quero sair e pegar, o problema é meu. Mas o outro tem direito de não ser contaminado. Quer dizer, o outro não existe. Quer dizer, o nível de cidadania no Brasil é zero. Quer dizer, você pensa no que você quer fazer, mas o outro não conta, né? Então, essa ideia de que o coletivo, né, não entra em momento nenhum é uma coisa, eu acho que se aprofunda com o fim da ideia de cidadania, que foi substituída pela ideia de identidades no plural. Então, você tem uma espécie de particularização da sociedade, né, de identidades, e uma sociedade que se organiza por identidades fixas, né, essencialistas e grupais, ela tende a ser muito mais tensa, né? Porque você pode dizer, por exemplo, numa negociação entre patrão e trabalhador, empregado, você pode sempre negociar, quero ganhar um pouco mais, menos, quero trabalhar mais um pouco, menos um pouco, mas como é que você vai dizer para um homossexual de ser um pouco menos homossexual? Como é que você vai poder dizer para um muçulmano de ser um pouco menos muçulmano? Então, todas essas organizações identitárias, eu acho que elas também isolam. Mas é estranho, por quê? Por que as identidades? A identidade vem justamente para preencher um vazio do poder público que não conseguiu cumprir o seu universal, não é? Dos direitos, etc. E aí, as identidades, o que é? Numa época em que você não se preocupa com o passado, com o humanismo, com a tradição, com a literatura, com a história, com a filosofia, com as humanidades, é justamente onde se procura identidades de origem. É uma espécie de oxímoro, né, que a gente vive, e quanto menos se quer saber do passado, mais se fala em origem, né? Por quê? Pelo justamente o estado de desproteção do mundo contemporâneo. Enfim, ficam algumas questões aí que a gente... Ficaram muitas questões que a gente vamos retomar no bate-papo depois. Obrigada, Olgária. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Lacerda. Rodrigo, a palavra é sua.
Oi, Silvana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ler um pouquinho. Eu não falo assim, a minha oratória não é tão desenvolta, então achei melhor escrever uma coisinha que eu chamei de Literatura, Pandemia, Política e Outros Bichos. Quando a quarentena começou, era frequente ouvir dos escritores amigos o seguinte: minha rotina está igual, exatamente igual. Naqueles primeiros dias, todos compartilhávamos a autoironia embutida na frase. Gostar de isolamento social é um traço comum naqueles que sofrem da estranha compulsão de viver escrevendo, como já disse a Elgária no começo. E a situação, em tese, havia ficado na medida para o trabalho criativo. Solidão, silêncio, nenhuma cobrança externa. A quarentena prometia ser um período muito produtivo no campo literário. Mas a criatividade não fluiu como se esperava, e acho que não fui só eu que ficou devendo. À medida que a quarentena se prolongou, a autoironia da piada tornou-se até ingênua, de tanto subestimar a dependência que temos todos, até mesmo nós, escritores, do mundo exterior, do convívio e do contato físico com os outros. Para que o isolamento fosse produtivo, ele não podia ser completo. Para que fosse criativo, não deveria ser obrigatório. Ainda nos primórdios da quarentena, muitos escritores, eu inclusive, deram sugestões de leitura em sites especializados e em cadernos culturais. Nas redes sociais, os próprios leitores trocavam suas listas. Pela internet, também as outras artes se ofereceram ao público, espetáculos de música, de teatro, filmes, etc. A quarentena prometia ser um marco histórico sem precedentes no desenvolvimento cultural da humanidade. Mas também as artes, aos poucos, foram perdendo a força, deixando de bastar, se é que bastaram em algum momento. A quarentena jogou-nos ainda mais para dentro do mundo virtual, mas não caímos nos braços das artes. De um lado foram as relações familiares, profissionais e as amizades que nos puxaram para dentro do computador. Nosso tempo, mais do que nunca, passou a ser disputado por 1000 mensagens, e-mails, reuniões online, ligações, etc. De outro, quem nos puxou para o universo digital foi o noticiário. Fica difícil aproveitar o tempo livre quando se está preso entre 4 paredes e sob um bombardeio constante de insanidade, sofrimento e violência. A realidade, se ficou morna e lenta dentro de casa, tornou-se dramática e urgente na sociedade. Sob esse ângulo mais abstrato, o isolamento foi impossível. No momento que vivemos, nada que não esteja diretamente ligado ao real parece pertinente. Nenhuma ficção é capaz de nos desviar do que acontece lá fora. E, no entanto, este é um assunto que ainda precisamos entender como abordar literariamente. Narrativas distópicas e de ficção científica seriam o campo natural do que está nos acontecendo. Mas o novo normal ainda não tem rosto na vida cotidiana, a nossa e a dos nossos personagens. Muitos escritores que conheço passaram então os últimos meses como eu, feito fósforos molhados, parecendo aptos, mas incapazes de produzir alguma chama. Ou então, na melhor das hipóteses, obtiveram algumas faíscas em podcasts ou em textos breves, deixando para depois os projetos mais ambiciosos. Bem, o projeto literário que eu imaginava desenvolver durante a quarentena teve sua primeira etapa no meu livro de contos lançado em 2018, chamado Reserva Natural. Muito próximo das expressões reserva ambiental ou reserva florestal, o título evoca, obviamente, as áreas de conservação da natureza, populadas por vegetais e outros animais que não o homem. Mas evoca também algo muito fundo dentro de nós, que pode remeter à psicologia evolutiva da espécie, aos nossos determinismos históricos ou ao inconsciente de cada indivíduo, ou quem sabe é um mix de todas as opções anteriores. Naquele primeiro livro, as outras espécies e o meio natural eram reflexos dessa humanidade profunda. Imagens, ora em miniatura, ora em grandes proporções, de algo escondido ou perdido pelo caminho, ou simplesmente negado. A nova etapa do projeto, um romance, levaria a ideia adiante. Para começar, os planos humano e não humano, em vez de hierarquizados, um tendo a função de refletir o outro, dessa vez teriam idêntico valor. Os animais se tornariam personagens igualmente ativos, protagonizando seus próprios enredos. Logo percebi, contudo, o quanto é difícil ceder o protagonismo ao que não é humano, deixar em segundo plano a identidade narrativa biologicamente determinada e ver o mundo com os olhos de algum outro animal
ou com os sentidos de uma planta. A bem da verdade, sequer temos um instrumento adequado para algo assim. Toda a nossa linguagem é autorreferente, e o conhecimento científico já acumulado sobre algumas espécies, por maior que seja, não produz a empatia necessária para vencer essa barreira. Como recriar a percepção que um polvo tem do próprio corpo, todo ele um sistema neurológico descentralizado? Como pôr em palavras a comunicação bioquímica das árvores? A inexistência da terminologia adequada para os sentidos, instintos, pensamentos e emoções não humanos reflete, é claro, a nossa ignorância fundamental quanto à subjetividade das outras formas de vida, a experiência intransferível de cada uma, ao seu Umwelt, ou mundo em torno, um conceito que eu adoro de um famoso biólogo alemão, cuja obra eu nunca li. Mas o conceito é muito bom. No entanto, sabemos que todas as formas de vida estão conectadas entre si e com seu habitat. A ciência nos prova que a natureza é uma rede de interdependências. Outro ponto importante a fazer no novo romance, portanto, seria que, para além das divisões biológicas, a minha personagem principal era a própria biosfera. Bem, para ter alguma chance de concretizar um plano tão ambicioso, eu fui estudar. Nos últimos tempos, tornei-me biólogo amador, etologista esforçado, ecologista convicto e, lamento admitir, um fracasso como botânico. Aprendi a estar lidando com um chamado hiperobjeto, ou seja, algo maciçamente distribuído no tempo e no espaço relativo dos humanos, que adere a quem dele se aproxima, cuja manifestação parcial não basta para representá-lo e que é muitas vezes inacessível pela linguagem. Antes da quarentena, com muita dificuldade, cheguei a escrever 30 páginas. Produzi uma série de fragmentos narrativos interligados que, em uma mesma moldura, dão protagonismo a criaturas marinhas e personagens humanos. Viriam mais duas partes, uma dedicada aos animais terrestres e outra aos animais alados. Mas, se as coisas foram difíceis até aí, a pandemia coincidiu com uma pane total no projeto. Constatei que o pedaço já escrito, bem ou mal, por afobação ou por raro, no meu caso, poder de síntese, antecipava todas as conclusões altamente filosóficas a que eu só deveria chegar no final. O desenvolvimento daquele material tornara-se redundante. Eu tinha um conto longo, com sorte um bom conto longo, mas não um romance. Fiquei na maior frustração e jurei, pela terceira ou quarta vez, abandonar a carreira de escritor. Desconfio já ter mudado de ideia, mas continuo sem escrever uma linha desde então. Estamos no início do mês de junho. Tenho vivido a quarentena em 2 países e em 3 cidades simultaneamente. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tenho família, amigos e vivo em São Paulo e nasci no Rio. E temporariamente estou em São Francisco, na Califórnia, onde devo permanecer até o fim do ano ou até junho do ano que vem. Eu e minha mulher, que veio para uma pós-graduação, vivemos os momentos iniciais da quarentena com medo de ficar doentes longe de casa. Vimos o desabastecimento inicial de supermercados e farmácias. Tivemos algumas de nossas atividades profissionais interrompidas e sofremos com a disparada do dólar, a cereja no sundae de ansiedade. Felizmente, após o primeiro momento de tensão, a curva epidemiológica foi controlada por aqui. A situação no Brasil, enquanto isso, tornou-se dramática. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil vivem um momento semelhante de flexibilização da quarentena, mas há diferenças entre a situação brasileira e a dos americanos, diferenças em vários níveis. A flexibilização deles está lastreada numa queda significativa do número de casos. Tem um amparo da ciência, portanto, ou teve, pelo menos num primeiro momento. Nos últimos 15 dias a situação já mudou um pouco. Enquanto a flexibilização no Brasil foi precoce e temerária. O presidente deles, como o nosso, é caótico e lida da pior maneira com a pandemia. Mas aqui as autoridades de saúde resistiram e venceram. Os grandes chefes nunca foram trocados. A polarização política, também muito forte aqui, não é cotidianamente violenta como a nossa. E, por fim, as tensões institucionais, embora frequentes, nunca descambam para ameaças abertas ao regime. Mas eu gostaria de terminar com um motivo de otimismo relativo, pelo menos, que surgiu nesses últimos meses.
até a pandemia, eu não acreditava que a humanidade, este outro hiperobjeto, fosse capaz de, num espaço de tempo tão curto, mudar em bloco e tão radicalmente de comportamento. Para enfrentar o vírus, contudo, ela, em sua maioria, deu ouvidos à ciência e mudou. É verdade que a coesão não foi absoluta. As autoridades de alguns países caíram em estado de negação, outras arriscaram medidas sanitárias heterodoxas, outras ainda abraçaram a mortandade, como foi o caso do Brasil, para nossa vergonha. Mas, majoritariamente, a diferença no comportamento da humanidade antes e depois da pandemia é inegável e radical. Um recorde absoluto de ação conjunta, de paralisação das atividades supérfluas, de foco nas cadeias essenciais de produção, de aceitação de outras realidades cotidianas. Eu, sinceramente, não acreditava que algo parecido fosse possível. Assim, vi a crise do meio ambiente se agravando, o cataclismo climático se aproximando e desistira de esperar uma ação concertada dos povos para evitá-lo. Quando eu pensava no impacto humano sobre o planeta, eu acabava resignado ao fatalismo, crente que, como diz o ditado, a pasta de dente, depois de espremida, não volta para dentro do tubo. A data marcada para a catástrofe ambiental já esteve mais distante, não apenas porque o tempo está passando, mas porque foi antecipada pelos modelos científicos. Começará, ao que parece, em 2050. Os cenários, gráficos e estatísticas estão aí, e o cardápio de catástrofes é variado. Assim como fizemos para combater o coronavírus, precisamos acreditar nos cenários de horror projetados e romper com essa paralisia da negação. Talvez a maior dificuldade para o engajamento em massa na causa ambiental seja que nela os vilões a combater somos nós mesmos. O mal vem de nós e de todos a quem amamos. Está impregnado em nossos hábitos cotidianos e no pertencimento geral a uma civilização predadora. E eu pensava que a espécie humana, com seu mecanismo de compensação, seus sentimentos contraditórios em relação ao planeta, jamais teria maturidade para superar, em ação sincronizada e de alcance global, esse desafio. Agora vejo a Alemanha e a França planejando uma, abre aspas, nova ordem verde, fecha aspas, após a pandemia. A Holanda propondo um decrescimento programado das economias. O Green New Deal, se tudo der certo, em novembro, pautando o novo governo norte-americano e realinhando as potências europeias nesse esforço. Mesmo a China, com sua industrialização astronômica, se juntou ao coro e ameaça até levá-lo a sério. A pandemia, ela própria, em certa medida, consequência do avanço desmedido do homem sobre o meio natural, foi um exemplo cruel e didático de ameaça planetária. Até aqui, a ciência e uma inclinação natural pela vida superaram nossos determinismos secundários. Esperemos que isso se repita no plano ambiental e que a nova ordem verde possa surgir. Enquanto estivemos trancados em casa, o ar ficou mais limpo e os mares se tranquilizaram. Araras visitaram os coqueiros da orla carioca. As águas da Baía de Guanabara ficaram mais limpas, com tartarugas, peixes e até os golfinhos, símbolos da cidade. De São Paulo chegaram fotos de pôres do sol esplendorosos, sem aquela capa amarronzada de poluição que conhecemos tão bem. Aqui em São Francisco, guaxinins deixaram o parque à noite e vieram procurar comida na porta das casas. Os pássaros se multiplicaram e invadiram as árvores da rua. Peixes retornaram aos canais de Veneza, ursas, onços, lobos e macacos invadiram ruas e estradas pelo mundo afora. Quanto mais nos isolávamos, mais os animais expandiam as fronteiras de seus territórios. Considerando o tempo relativamente curto da quarentena rigorosa, podemos imaginar o que aconteceria se encontrássemos formas sustentáveis e duradouras de conviver com a protagonista do meu romance abandonado. É isso. Obrigada, Rodrigo. Agora vou passar a palavra para o Rodrigo, o nosso Rodrigo da casa, Rodrigo Lage Leite. Olá, boa noite. Eu queria cumprimentar a professora Olgária Matos, o Rodrigo Lacerda, dizer que é uma honra essa possibilidade de conversar e agradecer especialmente a Silvana e a equipe, a turma da diretoria científica, que sempre é muito carinhosa comigo. Eu recebo como um afago aí de quarentena esse convite.
diferentemente de vários colegas assim que nesse momento se mostram produtivos, criativos, nesse momento histórico delicado, eu, pelo contrário, me sinto bem retraído e fico me questionando mesmo sobre o que vale a pena ser dito, assim, como se a gravidade assim da situação demandasse uma espécie de economia de palavras, e que essas palavras fossem reservadas para alguma ocasião ou alguma ação que contivesse alguma importância, né? E foi nesse clima interno assim que eu aceitei o convite para participar dessa webinar e comecei a pensar sobre o que eu poderia trazer e tentar agregar para essa conversa a partir do ponto de vista de um psicanalista, né? Pensando nisso, eu decidi que eu ia falar a respeito de algumas vivências clínicas de analista que eu tenho tido. Eu não trago relatos diretos da clínica, mas experiências que são derivadas do meu trabalho nesse período. Acho que minha fala poderia ser pensada como o isolamento do analista. Muito cedo, assim, no começo da pandemia, ainda em meados de março, quando a OMS decretou a pandemia, uma paciente com quem eu tinha estado várias vezes me comunicou que ela tinha se contaminado com coronavírus. Na época eu vivia alguns sintomas respiratórios que provavelmente eram somatizações, mas a ideia é que eu fui orientado a ficar isolado por 14 dias. De maneira que a minha quarentena começou muito abruptamente e sem a possibilidade de conversar pessoalmente com cada um dos pacientes. Ela começou antes da quarentena oficial. Parecia um exagero na época. Alguns pacientes questionavam, achavam que eu estava exagerando, que não seria necessário, tal. Foi assunto, né? Mas, curiosamente, antes de acabar os 14 dias, foi decretada a quarentena oficial da cidade e eu não encontrei presencialmente mais nenhum desses pacientes. Então, assim, o exercício de pensar essas vivências clínicas que eu fui vivendo desde o isolamento abrupto até hoje me faz pensar em alguma coisa muito irregular, muito heterogênea, o que é assim, rapidamente mutante, o que, se por um lado a gente poderia pensar como alguma coisa bem esperada no campo analítico, né, essas irregularidades, essas incertezas, por outro lado, algo parecia que tinha um colorido muito diferente, assim, estranho, com umas mutações velozes, e é sobre isso que eu vou tentar falar um pouco. O tempo relativamente curto, né, de meados de março até agora, né, final de junho, ele me parece comportar vários tempos dentro dele, né, vários momentos, várias faces. E eu queria destacar duas situações que me chamam especialmente a atenção. Primeiro, foi essa mudança abrupta do set analítico, né, com a entrada da tecnologia, né, toda essa mudança do set analítico para algo virtual, intermediado por iPhone, aplicativo, por computadores. E o outro ponto seria a perplexidade, né, diante de uma experiência nova, que tinha essa tonalidade surreal, quase distópica, e que começava a invadir a minha própria capacidade de escutar analiticamente, né? Eu fiquei pensando muito na questão de que tanto eu quanto os analisandos vivíamos uma experiência compartilhada, uma invasão de uma experiência compartilhada, em que, num primeiro momento, era muito difícil, que mobilizava angústias e defesas, tanto em mim quanto neles, né, ao mesmo tempo. Esse caleidoscópio aí compartilhado de angústias, de defesas, de atuações, de somatizações, de fantasias, eu entendi que funcionou como uma espécie de um redemoinho no campo analítico, né? Como se chegasse, de repente, um redemoinho e que todo o trabalho ali estaria em torno de alguma coisa que seria ir discriminando, por exemplo, o que era o infectológico do medo, o que era o cuidado com a paranoia, a negação de uma situação da tranquilidade, a criatividade e a inventividade de alguma espécie de recusa, a cautela da paralisia. Então, acho que esse foi o cenário inicial, né? E a velocidade das mutações, né, a que eu me referi antes, dizia respeito a novas situações, concretas ou não, que iam sendo incorporadas dia a dia, né, nesse redemoinho aí do campo analítico, trazendo novos problemas, novas configurações.
Nesse contexto, assim, eu recortei 4 cenas da minha quarentena, são 4 cenas curtas, que eu queria usar para ilustrar um pouco dessas situações e para contribuir para a conversa. Essas 4 cenas eu vou preferir ler, eu acho que eu me organizei para ler também. Primeira cena, esgotamento. Após 6 sessões por Skype, deito-me na cama e me pergunto se vale a pena continuar. Sobre o que teria feito naquela manhã de atendimento junto aos pacientes, uma manhã que me parecia longuíssima e exaustiva. Estou frustrado com a concretude do vivido, uma pobreza em todos os aspectos, emocionais, cognitivos, pensantes. Quase uma infração ética, penso. Nauseado, algo físico que tento processar, desgosto. Olho o iPhone sobre a mesa. Preciso retornar a ligação de um amigo, mas sinto aversão pelo aparelho. Quero fugir daquela comunicação que demanda uma atenção sustentada, rígida, robótica, digital, padronizada. Segunda cena. Após semanas de quarentena, faço um movimento de maior êxito para me refrescar dessa náusea digital. Compro pela estante virtual 2 livros de Milton Ratum, Órfãos do Eldorado e Cinzas do Norte. Os livros chegam e os leio como quem toma um grande copo d'água em gole único. No primeiro dos livros, Órfãos do Eldorado, uma frase capta minha atenção. Dizia a respeito às histórias mágicas que o protagonista havia escutado em suas peregrinações pela floresta amazônica. A frase dizia o seguinte: ele ouviu isso nas palafitas de beira de rio, nas freguesias mais distantes. Ouviu dos caboclos solitários que vivem com suas sombras e visões. Agarro-me, então, à ideia de sombras e visões de um caboclo solitário, que nesse momento sou eu. A ideia desse homem sonhador nas palafitas amazônicas ressoa em mim como a fumaça de um cachimbo da paz, que me resgata do digital robotizado e me devolve a invenção do devaneio e da livre associação. Terceira cena. Invenções a cada dia, sem a presença do corpo, da voz, do cumprimento, do detalhe mínimo, do lapso sutil do gesto. Quanto tempo deve durar uma sessão de análise pelo Skype? Quantas sessões por semana? Quantas eu aguento por dia? Quanto devo esperar entre uma e outra? Tomo sol, tomo sorvete, brinco com o cachorro? As perguntas. É por vídeo? É por áudio? Pode ser um pouco vídeo e um pouco áudio? Pode ser um dia vídeo e no outro áudio? Vídeo de jeito nenhum. Sem o vídeo isso fica muito estranho, parece que eu estou falando ao telefone. Eu te chamo direto, Rodrigo, ou espero você me chamar? Você não me chamou. Você pode deixar que eu chame você, ok? Eu chamei você, você não me atendeu e me deu uma taquicardia na hora. Eu sonhei que você não atendia. Eu chamava e aparecia a foto de outra pessoa no seu número, mas eu não sei quem era. A transferência aos poucos se recoloca. Após o redemoinho inicial, aparentemente, os inconscientes de ambos, a disposição de trabalho do analista, a demanda de análise do analisando, quiçá outras demandas, tudo parece se recolocando, jeitos de driblar o isolamento. Um novo mundo, um novo setting. O cachorro do analisando late muito, late alto. Troco confidências contra-transferenciais com o cachorro que dorme aos meus pés. Quarta e última cena. Leio no Instagram da Lilia Schwartz uma breve reflexão crítica sobre a expressão novo normal. Por uma circunstância pessoal, nesse momento da quarentena, estou numa fazenda no interior de Goiás, de onde sigo atendendo virtualmente. A essa altura, o presidente da República já havia dito que a doença que nos isola era uma gripezinha, uma fantasia, nos perguntado, e daí? Havia decidido, por sua conta e risco, que ele mesmo tinha o remédio para a doença, desafiando a ciência, que, por sua vez, também lidava com suas fragilidades e incertezas. De novo, o fato que aterroriza o paciente atordou o analista. Há algo na realidade política que nos lança na angústia compartilhada frente a uma ausência. O desamparo frente à inexistência de uma instância que confira mínima proteção
lucidez, confiança. No interior de Goiás, próximo à fazenda onde estou, o policial que faz a patrulha rural me pergunta se eu acredito mesmo que esse vírus exista. É sexta-feira. Vou ao pequeno mercado da cidadezinha mais próxima. Pelo carro, observo que as pessoas estão em casa, estão isoladas. Devaneio que estão em casa não por causa do vírus ou da doença, não acreditam em nenhum dos dois, mas por causa da quarentena de exclusão social em que vivem desde sempre. Pergunto-me se o novo normal a que Lili se refere faz sentido nesse lugar do Brasil e o que tem estado isolado da nossa sensibilidade, da nossa ética, da nossa humanidade. Um levantamento recente mostra que 65,9% das mortes por Covid-19 no Brasil estão na faixa da população com renda menor que R$ 3.000 mensais. Apenas 1,2% das mortes ocorreram na população que recebe mais de R$ 20.000 por mês. Nessa noite, então, durmo e sonho que ausculto por muito tempo os pulmões de uma mulher. Ausculto atentamente, tentando decifrar os sons do estetoscópio. Ao final, com uma confiança que me chama muito a atenção, sentencio: está limpo, limpíssimo. Na cena seguinte, observo curioso um médico, um homem negro, que confere o resultado das minhas impressões. É isso também. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada aos nossos três convidados. Para a gente aquecer um pouquinho a conversa entre os três, vou colocar uma questão. Será que o isolamento não foi nem tão transformador, nem tão criativo quanto poderia se supor? Porque a pandemia trouxe o real de uma maneira muito violenta, o real entrou de uma maneira muito violenta e trouxe a morte como o pano de fundo, seja pela morte concreta, né, pelo vírus, seja a morte ligada a um desamparo, pelas mensagens contraditórias, por toda essa situação de saber sem saber, se você pega, você é recontaminado, se não é, quer dizer, tudo muito novo, e de alguma maneira não tem algo de uma morte do que poderia ter restado de qualquer utopia em relação a uma salvação da tecnologia, quer dizer, será que não tem esse pano de fundo da morte, desde a concreta até as mais simbólicas, que impede que esse isolamento seja vivido como uma solidão criativa? Coloco para vocês. Quem começa? O Gária quer falar? Começa quem quiser. Quem perguntou, começa. Tá bom. Então vai, Rodrigo. Vamos lá. Bom, eu acho que definitivamente a quarentena não foi esse momento de criatividade, de aproveitar o tempo livre das obrigações. Também porque muito rapidamente as obrigações se reconformaram, né? E se voltaram a estar presentes. Então, hoje em dia está todo mundo, muita gente trabalhando à distância, home office. Acho até que é uma tendência que em grande medida vai ficar. Então, mas além disso, acho que não foi um momento de liberdade interior. Como eu falei no meu texto, eu acho que a realidade invadiu isso e a gente não conseguiu, desse ponto de vista mais abstrato, o isolamento foi impossível. Só uma pessoa muito profundamente alienada conseguiria ficar distante do que estava acontecendo, do que está acontecendo, né? Em relação ao pessimismo, isso acho que é é quase que uma questão de dia, no meu caso. Tem dias que eu estou muito pessimista, totalmente pessimista, e dias em que eu até consigo vislumbrar alguma coisa boa que pode sair disso. Acho que no final do meu texto eu tentei falar dessa surpresa que foi para mim ver a humanidade em grande medida, se não totalmente, mas em grande medida, na maioria dos casos,
obedecendo as regras e mudando seus comportamentos cotidianos. É claro que uma coisa é fazer isso por um prazo determinado e outra coisa é realmente mudar para sempre, né? Assim, mudar o padrão civilizacional. Assim. Claro que há essa diferença, mas eu não imaginava que fosse possível sequer essa mudança no plano cotidiano. Então, nesse sentido, eu acho isso positivo e acho que talvez o fracasso da ciência em nos proteger desse vírus seja um bom alerta, seja uma boa chamada de ordem, sabe, para a humanidade perceber que realmente o poder dela sobre o que está em volta é muito menor do que ela imagina. A gente tem que fazer a limonada com limões, né? Tirar leite de pedra. A humanidade vai ter que lidar com isso e tirar disso alguma coisa positiva. É claro que quando eu falo de nova ordem verde, decrescimento programado da economia, é relativamente mais fácil para a Holanda falar disso do que para o Brasil falar disso, ou para a Índia, ou países em desenvolvimento em geral. Mas também a gente tem que combater essa lógica de que o crescimento do PIB é o padrão para se medir o destino de uma nação, a qualidade de vida de uma população e tal. Então, acho que está dando uma chacoalhada nessas medidas todas, e isso eu acho muito positivo. Eu fico pensando com essa sua questão, Silvana, eu acho que o isolamento ainda não foi transformador nem criativo. Eu fico com uma impressão muito de que a quarentena ainda né? O isolamento ainda né? Não foi. E o que me chama muita atenção é essa ideia de que nós ainda estamos vivendo esse atordoamento. O redemoinho não passou ainda, não é? E eu fico me pegando a cada momento, tanto com esses exemplos clínicos que eu trouxe, mas né, com as pessoas do convívio, comigo mesmo, me indagando sobre a decifração disso que ainda está acontecendo, né? Assim, dessas experiências, tanto do desamparo, da morte no horizonte. Me chama muita atenção essa coisa da falta de uma mediação política, né? De um mundo em que qualquer instância de lei, de organização, é uma desconfiança muito grande, né? E eu tenho a impressão de que acho interessante assim, isso que o Rodrigo trouxe também da impossibilidade da produção, né, literária nesse momento, ou mesmo até a gente começa a ver alguns esboços, né? Tem pessoas que começam a produzir, trazer coisas, mas eu acho que ainda é uma experiência que muito pouco elaborada para que alguma coisa possa se produzir, né? Eu tenho a impressão de que a gente ainda está vivendo, a gente ainda está atravessando. Uma coisa que me chamou muita atenção, até eu queria ouvir de vocês, assim, eu tenho tido uma experiência esquisitíssima, né, com a vivência do tempo. Eu acho que a experimentação do tempo nesse momento ainda é uma coisa que a gente vai poder pensar muito, né? Esses dias estranhos e longos e repetidos e em que, de alguma maneira, por mais que a gente tenha voltado a trabalhar, em que as coisas se reorganizam, mas tem alguma coisa que fica ainda, que eu não sei dizer o que né? Mas que é essa experiência de um tempo que deixa aí um resto, deixa alguma coisa que eu não sei. Não sei como vocês têm vivido isso. É interessante, eu sei que eu estou aqui só para coordenar, mas tem uma expressão em cinema que é tempo morto, né? Que é quando fica como se fosse um pequeno vazio, e eu tenho a impressão que as pessoas relatam, e eu sinto isso, como se a gente estivesse em algum tipo de suspensão temporal. Então as pessoas ora falam que passa muito rápido, ora falam que passa muito devagar, mas a experiência com o tempo tem a ver com algum tipo de fora-tempo, né? E que eu acho que tem a ver com certeza com o fato de a gente estar em isolamento, porque pronto, só isso.
Gária. Então, eu acho assim, não, que o Rodrigo falou, o Rodrigo Lacerda e também o que o Rodrigo Lage falaram, eu acho que existe esse necessário sentimento de finitude que, na verdade, Rodrigo, você já escreveu o seu próximo romance. O que você falou aqui já é. O que é aquilo que torna possível escrever, aquilo que impede de escrever. Quer dizer, onde você leva a pancada, é onde dói, né? É isso que faz escrever, né? Então, acho que você já está escrevendo. Quem dera. Que demora um pouco, né? Essa coisa de entender que isso está acontecendo. É um pouco Proust, né? Quando ele dizia, ele passou o tempo inteiro, a vida inteira dele, procurando o tempo perdido, porque ele queria ser um romancista e nunca conseguiu ser. E quando ele acabou dizendo que não conseguia ser romancista, ele tinha escrito romance. Ou o Barthes, né? Na Câmara Clara, que ele diz, bom, eu também, ele deu curso sobre a preparação do romance, eu gostaria de ter escrito um romance, mas a Câmara Clara é o romance, né? Então, eu acho que a gente, em algumas coisas, quando existe, né, a vida interior, eu acho que não é tudo muito claro no momento que as coisas estão se dando, né? E essa questão da sombra, né, Rodrigo Lage, né? Eu acho que tem um duplo, né, sempre da gente, e esse duplo é uma sombra porque, ao mesmo tempo, é um fantasma, quer dizer, e o fantasma, no que você falou, ele é muito menos ameaçador do que triste, né? Porque tem esse tempo fantasmal, esse tempo que não passa. O que é um fantasma? O fantasma está destinado a revir, a voltar sempre. E ele volta, ele não tem futuro, né? Ele volta sempre para a mesma coisa, porque ele já é fantasma, né? Eu acho que tem isso hoje, né? Acontecendo com todo mundo. Para uns isso aparece de uma maneira assim mais aflitiva, né? Mais consciente, né? E aí só dói mais, né? Mas eu acho que essa sensação de suspensão do tempo, ou que ele se arrasta e não passa, que é aquela assídia medieval, né? Que dá aquele desespero, né? Da clausura, do tempo estagnado, ou então a suspensão do tempo, quer dizer, você está fora do tempo, que dá um sentimento de realidade muito grande mesmo, né? A gente está numa pura irrealidade. E eu fico muito impressionada vendo com o ativismo que está no caso da universidade. A questão do produtivismo é tão enlouquecido que as pessoas continuam, já produziam, manda a foto do livro, escreve o resumo, como se nós estivéssemos vivendo uma situação normal, quer dizer, não tem nada de normal, nem vai ser. Quer dizer, então, o que é isso que as pessoas têm uma denegação tão grande e eu acho que esse luto impossível, né, dos corpos que não puderam ser enterrados com dignidade, que não teve o ritual fúnebre, que as pessoas morreram em sofrimentos atrozes e sozinhas, né? Eu lembro de uma declaração de uma enfermeira em Manaus. Eu fiquei sem dormir uns 3 dias. Ela falava assim, ela estava em estado de desespero, as pessoas morrem sozinhas, porque não tinha como atender todo mundo, não tinha inspirador, não tinha nada. Então, isso eu acho que cada um, porque eu acho que esse luto impulsivo da sociedade, esse trauma total, que vai aparecer como trauma depois, vem disso, né? A morte chegou para todo mundo. Quer dizer, não é a morte pode ser, eu sei que ela existe, perdi o meu avô. Não, chegou muito perto de todo mundo. Quer dizer, não é lá fora, longe. Todo mundo perdeu um amigo, mais de um, perdeu alguém da família. Quer dizer, então, você tem um nível de sofrimento na sociedade. Quem ficou órfão, quem perdeu... Quer dizer, é tudo uma coisa tão insólita, né? E que a paisagem é totalmente estranha, mas as pessoas continuam querendo estar no produtivismo. Os estados também. Vocês pegam a França, no caso, quer dizer, tudo para os soignants, né, para as pessoas que cuidam com saúde, que passaram a dormir no hospital, pegaram corona, não dormiam mais, para poder atender aquele volume de pessoas que chegavam e não tinham infraestrutura. Agora, que eles estão flexibilizando, sabe que já tem nos hospitais? Quantos pacientes foram liberados, quantos são os leitos, quantas horas você trabalhou por dia, quanto gastou de material, quer dizer, um nível de
que essa questão da economia ter invadido as subjetividades, né, eu acho que desorientou muito. Então, esse luto, esse sentimento de finitude, nos nossos casos, nos casos de muitas pessoas, esse sentimento se apresenta de maneiras diferentes, né, para cada um. Mas eu acho que ele está dado para todo mundo, porque no sentido, não que a morte é certa, mas no sentido que ela chega muito antes do que ela poderia ter chegado, né? Então, quando o presidente diz, bom, vamos ser adultos, né? Vamos morrer, a morte é natural. Sim, a morte é natural, mas as mortes inevitáveis, elas são crimes. As mortes evitáveis que não são, né? Não se providencia nada. Eu acho que chegou muito perto de todo mundo e o mínimo que você pode esperar das pessoas sensíveis é que se deem conta disso. Então, aí aparece a pergunta, para quê? Né? Quer dizer, o sentido, tem um momento em que se suspende o sentido. O Rodrigo Lacerda ficou no estado da personagem da náusea do Sartre, que durante horas ele não sabia onde ele estava, onde ele andava, o que ele estava fazendo. Foi um nada que entrou no cotidiano. Mas eu acho que duas coisas. Uma, falar um pouco da ideia desse tempo, que é um não tempo, né? A sensação que eu tenho é que a vida da gente abriu um parêntese e a gente está esperando esse parêntese fechar, só que ele não está fechando nunca. E talvez a gente descubra que ele não vai fechar mais, que não é um parêntese, é um travessão, ponto parágrafo. Então, quando a gente se pergunta para quê, né? Para que se dar conta disso tudo, para que se sensibilizar, para quê? Eu acho que, quer dizer, talvez eu tenho a sensação de que eu vivi os últimos anos esperando uma catástrofe planetária, só que não essa especificamente. Eu imaginava outras. Talvez o sentido seja tentar evitar coisas ainda piores, né? Porque elas estão vindo também. Eu acho que é verdade que a ciência estava muito, quer dizer, mostrou seus limites, mas também é verdade que a humanidade se reaproximou da ciência, em alguma medida. As pessoas estão buscando as informações abalizadas cientificamente. Claro, nunca é todo mundo, aqui, ali, há diferenças e tudo, mas há um movimento geral grande nesse sentido. Isso eu acho motivo de otimismo. Especificamente nessa coisa ambiental, sei lá, eu fico pensando, a gente precisa da adolescente alemã, a Greta, né, para nos falar que o mundo vai acabar. A gente não precisa dela. Por que a gente está preocupado com ela? Quer dizer, a informação já está dada há muito tempo. Pessoas muito mais abalizadas já têm essa palavra. Por que a gente não ouve, né? Então, eu acho que a pandemia, em alguma medida, assim como o brasileiro nos anos 90 virou especialista em inflação, e a gente passou a dominar, a economia entrou na nossa subjetividade, como você falou, eu espero que a ciência entre agora para ver se a gente consegue se prevenir. O sentido é se prevenir de coisa pior. O medo é um ótimo professor, eu acho. Tem uma questão aqui que gostaria que vocês comentassem que tem uma aparente contradição entre isolamento e solidão, né? E algo que de alguma maneira nos une, nos iguala, por estarmos sujeitos todos à mesma ameaça, né? Então a Paula pede que vocês pudessem comentar essa contradição que é aparente, mas que, enfim, está posta. Você pode repetir a pergunta, Silvana? Posso. Por favor. Que se vocês pudessem comentar alguma coisa sobre
uma aparente contradição, que nós estamos isolados, né, na solidão, isolados, e, vamos dizer, apartados, acho que talvez seja uma palavra que funcione melhor, e é algo que nos iguala e nos une, uma vez que estamos todos sujeitos à mesma ameaça. Não, eu acho que a modernidade nos separa apesar de tudo que nos une. Uhum. Né? Ou seja, o que deveria né, ter os laços óbvios, né, da amizade, da solidariedade, da compaixão, da, da, da filantropia, de tudo que a gente quiser, é a nossa condição de vulnerabilidade, de brevidade da vida, das dificuldades da vida. Mas parece que tudo isso, eu não sei se tem a ver com a ciência, com essa coisa da onipotência, né, do domínio sobre a natureza, de intervir na natureza, né, fazer experimentos cada vez mais extremos, né, mexer tanto nessa questão, que nós perdemos um pouco a ideia do limite. Você tem uma sociedade da deslimitação, quer dizer, você não quer, você não é o atleta da maratona na Grécia, que ele desenvolvia no limite aquilo que são as suas virtudes, a sua excepcionalidade. Não. Modernidade é assim, não é levantar pesos pesados, é levantar pesos cada vez mais pesados. Não é correr depressa, correr cada vez mais depressa. Você tem uma espécie, né, de anorexia, bulimia, esportes radicais, você tem sempre uma questão do excesso, uma cultura que valoriza o excesso e o deslimite. Né? Então, a solidão, que deveria justamente levar ao estado do convívio, a necessidade do convívio, até porque não é a necessidade do convívio, quer dizer, nós somos os únicos seres absolutamente desamparados da natureza. Então, nós somos condenados à técnica. Todos os animais têm os recursos para sobreviver, todos. Então, os acidentes, não é a cadeia natural, mas é aquilo, né? É assim, tem um equilíbrio, cada um sabe como se defender. No caso do homem, ele tem um estado de dependência absoluto do outro. Quer dizer, o Levinas diz que o homem já nasce no estado ético, porque ele já nasce em dependência do outro. Né? Uhum. Mas é como se isso fosse denegado, é como se isso fosse transferido para as instituições. E hoje, que começa uma crítica não conservadora da Revolução Francesa, porque durante muito tempo a gente teve a versão republicana da Revolução Francesa, emancipatória, soberania, autarquia, né, tudo isso, mas hoje se vê tudo o que aconteceu com a ruptura que a Revolução Francesa significou de perda de referência, quer dizer, tudo aquilo que eram formas de solidariedade orgânica, ou da igreja, que a igreja cuidava dos doentes, ou era a família, ou era... Tudo isso se perdeu e se delegou para as instituições, quer dizer, a tal da solidariedade mecânica. Quer dizer, uma instituição é desafetivada. Não é? E é como se essas instituições elas fazem burocraticamente, quer dizer, mecanicamente, intelectualmente, abstratamente. Então, hoje eu tenho a impressão que as pessoas ficaram numa abstração. Elas ficaram um número. Você vê, na pandemia morreram tantas pessoas. Então, é só linguagem estatística, gráfico, porcentagem. Sabe? Então, eu sou altíssimo risco. Tive que parar em pronto-socorro, de corona. Né? Fazer, peguei corona, não sei, ainda vou esperar para fazer o exame. Mas eu fico pensando assim, a única vantagem, eu peguei, né? Quer dizer, imagina, a minha idade, a vulnerabilidade da idade, lá, lá, lá. Aí eu fiquei pensando assim, mas a única vantagem que eu tenho é que eu não acredito em estatística. É a única coisa, zero. Então assim, eu acho que a gente está num mundo de abstrações. Então, a questão do isolamento vem dessa intelectualização crescente, dessa abstração crescente e desafetivação das relações sociais. Tanto que, quando aparece na fala da não-relação, no aumento da violência, no horror ao contato, eu não quero que o outro chegue perto de mim, né? Quero ficar à distância, né? Que é quando a massa só se une quando é para linchar alguém. No mais, o que as pessoas se unem, né? Não sei se... Quando você falou essa coisa da estatística, eu
Eu lembrei de uma frase do Anthony Fauci, né, o chefe da agência de saúde aqui americano, que seria o nosso ministro da Saúde, que perguntaram a ele sobre um desses modelos, projeções da curva pandêmica e tal. Ele falou: todos esses modelos são falhos. Alguns têm informações interessantes. É isso mesmo. E é isso, quer dizer, a ciência vai trabalhando com essa margem de incerteza mesmo, né? Eu lembro uma frase do biólogo Edward Wilson, que criador da área da sociobiologia nos anos 90, começo dos anos 90, e ele acho que é essencialmente um pessimista, porque ele diz que a humanidade é uma espécie disfuncional, porque ela tem sentimentos paleolíticos, instituições medievais e uma tecnologia superpoderosa. Então, isso é uma combinação muito explosiva, não vai dar certo. Enfim, eu evito ou tento evitar cair nesse pessimismo total, mas enfim, acho que as nossas instituições, com todos os defeitos, ainda é o que nós temos, né? Ainda é o que tem que funcionar. Tem muita coisa errada, muita reforma por ser feita, muitas mudanças de paradigma por ser feitas. Agora, essa ausência de referência, de sentido, é uma coisa que eu entendo, eu vejo no mundo, mas eu não consigo, digamos, introjetar isso inteiramente, ou eu não vejo isso inteiramente dentro de mim, porque, ao mesmo tempo, a humanidade tem uma inclinação natural para a vida. Eu acho, o Shakespeare falava isso e muitos escritores falam isso. Eu acredito nisso. Há uma inclinação natural para coisas positivas. A humanidade nunca age em bloco, né? Senão nós seríamos uma colônia de formigas, de cupins. A gente não seria a nossa espécie, seríamos outra coisa. Nós não somos robotizados, mas, enfim, acho que Eu acho que a pergunta tentava, de alguma maneira, resgatar isso, né? Quando ela faz essa distinção aí do isolamento com a solidão. Eu acho que ela tentava trazer um pouco essa questão também disso que nos une, né, nesse momento. De alguma maneira, alguma coisa que a gente vivencia à distância, mas que, de alguma maneira, é comum, né? E que, de alguma maneira, vai em direção a essa questão ainda dessa tendência à vida, né? Dessa busca por alguma coisa criativa e, né, nesse sentido. Você tem razão, porque eu não sei se vocês... O que circulou de coisa na rede, super engraçadas, interessantes, durante o corona, que, por exemplo, na França, o primeiro vai dizer assim, não é para usar máscara, porque máscara não serve para nada, mas é que não tinha máscara. Depois era obrigatório usar máscara. Então, circulou um dos quadros mais famosos de Maria Antonieta, não lembro o nome do pintor, que era e ela, assim, aquela coisa da corte, aquela coisa evanescente, aquelas sedas, aqueles bordados, aquelas rendas, aqueles penteados, e era assim, não tem máscara? Usem Hermès. Pega uma echarpe Hermès e usa. Muita coisa divertida, muito divertida. Eu acho que teve uma coisa bem-humorada que lidava com o medo de uma forma não paranoica. Eu acho que teve. Seria interessante recuperar isso.
É interessante porque também apareceu uma, não exatamente uma pergunta, mas também uma questão ligada, eu acho, também a essa, bom, será que não tem uma força de vida, né? E referindo ao que o Rodrigo Lacerda estava falando da nova ordem verde e tudo mais, quer dizer, que também, será que não é algo que poderia resgatar aquilo que, de alguma maneira, se perde, né? Numa situação como essa, né? Inclusive, Silvana, a questão Hum, eu acho que o Rodrigo também que apontou, de alguma coisa leviana nos discursos e de um desapego à informação que, de alguma maneira, também fica um pouco abalada, né? Ou seja, as pessoas começam a voltar a buscar um certo norte, né? Uma certa lucidez, né? No que se fala, no que se diz, né? Na informação. A vida fica como alguma coisa que está sob risco, né? isso. E É, também, eu acho que também essa ausência de informação precisa joga num desamparo que é, em última instância, Isso. enlouquecedor, né? Porque você não tem referência alguma mais, né? É como que o eu Gara acho que estava dizendo, é o que eu acho. Não, o que você acha não é o suficiente, né? a ascensão da extrema-direita em vários países, né, eu acho que foi desnudada com essa pandemia. Eu acho que esses líderes ficaram nus, porque eles evidentemente se mostraram despreparados para lidar com a situação. E isso eu acho que digamos, talvez provoque uma inflexão positiva nos Sim. próximos anos aí. Acho que muita gente dizia que, pelo menos em parte, essa ascensão da extrema-direita se explicava porque os horrores do século XX estavam ficando muito distantes e as novas gerações não estavam mais conectadas com aquilo. Bom, agora, então, as novas gerações têm um bom motivo para se conectar com, com esse lado positivo da natureza humana. Aqui, olha, acho que vou tentar juntar duas perguntas, nós estamos no finalzinho, não sei se eu vou ser bem sucedida, mas eu vou tentar, porque elas um pouco jogam com uma oposição. Quer dizer, uma questão coloca a questão do real, que está parecendo até ficção, né? Você, Algara, usou a palavra, não sei se foi surreal que você usou, mas não foi, foi algo parecido com isso, né? Então, será quer dizer, o real ficou tão real, parecendo ficção, e de certa forma ele tomaria o lugar da ficção? Até, por exemplo, no consultório, ele tomaria o lugar no consultório, onde poderia ser o lugar da metáfora, e entra a realidade, e comporia com isso, vamos ver se eu consigo, né? Uma questão sobre o que vocês poderiam dizer sobre as consequências da crescente abstração do mundo, que nos leva a colocar a realidade em crise. Então, eu acho que tentei compor as duas, porque uma coloca a abstração, colocando a realidade em crise, e a outra, uma realidade que se impõe e que, em certa instância, poderia matar a metáfora, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu acho que você tem razão, quer dizer, o mundo ficou literal, né? Quer dizer, a possibilidade de você fantasmar outras coisas, uma outra vida, o mundo ficou bloqueado por um tempo, né? A gente não sabe por quanto tempo, mas, então, como você disse, essa entrada, né, brutal do real, um real sem apelação, né? E isso, por um lado, quer dizer, dá essa experiência da iminência de uma catástrofe. E a questão da abstração, quer dizer, quase como um mecanismo de defesa, se abstrai, não, a morte é uma abstração, mas aí do lado você sabe que alguém sofreu né, e é como se a morte não fosse natural, é engraçado, né? Quando é morte assim, quer dizer, toda morte é uma catástrofe, mas mas o fato do despreparo, quer dizer, a gente nunca está preparado para a morte, mas o despreparo total social, político, todo, né? Toda a forma, deu muito uma sensação de a qualquer momento pode desaparecer. Não é assim
um acidente que aconteceu. Não, uma coisa que está lá e vai continuar. Então, não sei se isso vai minar as relações, se isso vai poder trazer para as questões essenciais, como o Rodrigo Lage estava falando. Quer dizer, a vida parece que ela chegou ao seu grau mais simples, essencial, né? Como se você não... Sabe, todas aquelas coisas que te dispersam desapareceram, quer dizer, você é obrigado a lidar com aquilo que é mais mais vital, né? Não sei, essa abstração crescente, eu acho que ainda vai durar, essa intelectualização, racionalizações, tentativa de... Mas vai ter sempre essa ameaça, vou voltar à vida normal, vou para a escola, mas você nunca sabe se o outro vai estar, que nível de virulência vai vir ou não, tal né, dessa morte. Enfim, é engraçado, é como se a morte não fosse morrer desse vírus, não é natural. Uhum. É uma coisa assim, não sei. Eu tenho pensado na experiência, principalmente na clínica dos pacientes, essa ideia do até quando, né? Assim, eu acho que há uma invasão desse brutal, mas é bastante surpreendente também, muitas vezes, como que em alguns momentos as metáforas vão se reinstalando, se reapresentando, e como que também essa vivência mais aguda do real, dessa experiência compartilhada, ela vai sendo mesclada e vivida também ao lado sei lá, do reviver de outras experiências, cada um vivendo, reagudizando aí as suas experiências traumáticas de maneiras diversas, né? Eu acho que as experiências com a própria onipotência, com o próprio desamparo, acho que não teria nem como ser diferente, né? Obviamente que isso vai movimentar cada um à sua maneira, dentro da sua singularidade. Mas eu acho interessante nesse momento essa mistura mesmo, entre um momento em que você tem, parece que um achatamento da experiência pelo real, e momentos em que parece que tem alguma coisa que volta ali, que cede, né, um pouco, e que de alguma maneira essas experiências vão amainando aí. Tem vivido isso assim. Não sei, acho que no meu pedaço eu diria que enfim, esse processo se tornou mais agudo desde que a pandemia começou, mas eu acho que a ficção já estava sendo invadida pelo real há muito tempo. Quando eu era jovem, você tinha a lista de mais vendidos e os livros eram livros de ficção. E hoje em dia você tem os mais vendidos de não ficção, que é uma coisa que não existia antigamente. Não se preocupava com isso na área editorial, pelo menos. É uma tendência, você vê o cinema a todo momento, filme baseado em fatos reais, como se isso desse àquela história uma autoridade maior do que o roteiro de ficção puro e simples. Acho que já estava havendo. Tem um pouco um pé numa expectativa quase de tecnicidade, assim, pelo menos no livro documental eu aprendo alguma coisa, como se o livro de ficção não tivesse nada a contribuir. Toda aquela experiência emocional dos personagens não conversasse com a subjetividade do leitor, não o preparasse para uma série de coisas também, a educação, digamos assim, do espírito. Acho que teve uma perda de coeficiente humanista na nossa sociedade, que vem vulnerabilizando a ficção ao avanço da realidade. Assim, acho que isso acontece bastante mesmo antes da pandemia. Então, acho que sim, a realidade está ainda mais esmagadora agora. Mas tem aquele verso muito bonito do Ferreira Goulart, que diz que eu faço poesia porque a vida não basta. Então,
a vida não basta, a realidade não basta para nós. A gente pode buscar alguma transcendência através da religião, da filosofia, da literatura, da música, mas esse impulso por algo que transcende, eu acho que está embutido em nós, faz parte da nossa programação biológica mesmo, eu acredito. Então, as tensões existem e se enfrentam, mas não existe só um lado, tem o outro lado também. Bem, o nosso tempo já terminou. Não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar, ou se eu encerro, enfim. De minha parte, só agradecer a conversa e ao convite. Eu também queria agradecer, foi um prazer encontrar vocês, conversar com vocês, ouvi-los, e a Silvana. Também agradeço, foi uma delícia. Obrigado, Silvana. Obrigado, Olgária e Rodrigo. Obrigado. Eu é que agradeço a vocês. Eu acho que com esse webinar, a gente fechou com chave de ouro o nosso ciclo de webinars desse semestre. Agradeço muito a participação de vocês. E se vocês autorizarem, algumas perguntas ficaram sem poderem ser mencionadas. Se vocês autorizarem, depois eu posso encaminhar por e-mail. E se vocês quiserem, tá bom? Então, obrigada, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau.